Graça e paz do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada. Como foi sua noite? Como foi seu dia? Como está você? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua família? Como você está de saúde? Eu quero desejar, na verdade eu desejo, eu quero profetizar que a sua vida é uma bênção, que a sua vida é vitória, que a sua vida é uma vida de conquistas na presença do Senhor. Quero declarar, profetizar sobre a sua vida, que todos os seus objetivos serão realizados em Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso, eu devo e eu quero liberar uma palavra de fé. O nome disso que eu estou liberando sobre a sua vida se chama palavra de fé. Se você está entristecido, eu declaro nesta hora alegria sobre a sua vida. Se você, minha amiga, minha irmã, você está entristecida, eu declaro alegria sobre a sua vida. Pastor Bruno, que palavra é esta? É uma palavra de fé. Eu quero que você receba essa palavra de fé. Você já sentiu momentos na sua vida em que tudo que você queria era uma palavra? Eu já passei por momentos assim. E você já passou por momentos em que essa palavra ela não veio? Pois então, eu quero liberar como ministro da palavra, como ministro de oração, como ministro do evangelho, como embaixador do reino de Deus. Eu quero liberar sobre a sua vida como um sacerdote, como uma autoridade espiritual constituída por Deus. Eu quero liberar uma palavra de fé sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra de ânimo para a sua vida. Então, meu amigo, se levanta. Minha amiga, se levanta. Em nome de Jesus, toma sua posição, se posiciona, assuma aquilo que Deus te deu nas suas mãos, cumpra o teu chamado, cumpra o teu ministério, se levanta e avança. Avança para a glória de Deus. Você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Bruno Weiser. E esse canal aqui é o canal Pastor Bruno Weiser, que é a ferramenta online pela qual eu sirvo a sua vida. Eu estou aqui para te servir através da ministração da palavra, te servir através da ministração da oração. E nós estamos fazendo agora a oração das 3 horas da manhã, que é um propósito, uma corrente, uma rede, uma campanha de jejum de Daniel de 21 dias. E para a honra e glória do nome do Senhor, hoje é o elo 19. Hoje é o dia 19. 18 dias se passaram e hoje é o dia 19. Faltam apenas, então, 3 dias para nós completarmos esse jejum de Daniel. Acabando esse jejum de Daniel, nós iremos começar um outro propósito apenas de oração, porque nós precisamos recuperar o nosso corpo daquilo que nós não comemos, ok? Um propósito de justiça, ok? Vai ser um propósito de 21 dias de oração de justiça e eu estou te convocando, ok? É uma convocação santa para você me acompanhar e chamar mais pessoas, convidar mais pessoas. Dito isso, primeiro lugar, quero te pedir que você não pule o vídeo. Eu quero pedir que você fique comigo até o final, que nós iremos separar agora o momento para ministrar a palavra e para a oração, ok? Então te peço que você fique comigo até o final, que você não pule esse vídeo. Peço que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações que é o sininho, dá o seu like, senão você vai esquecer, deixa os seus comentários para você marcar presença no vídeo. Então, se você disser assim, pastor, não tem nada para dizer, diz amém. Diz assim, eu recebo essa bênção, eu recebo essa palavra, eu recebo essa oração. Amém? Então você deixa aí registrado também os seus comentários. E como se trata de jejum de Daniel, e para vencer principados, é uma guerra, e o propósito desse jejum de 21 dias, se você me perguntar, pastor, qual é o propósito desse jejum? Sim, porque todo jejum, ele tem um propósito. Toda oração, ela tem um propósito. E o propósito desse jejum é que haja um rompimento, é para um romper ministerial. Eu te pergunto, você está satisfeito
com a situação espiritual da sua vida, com a sua situação ministerial? Você, minha amada, você está satisfeita? Eu creio que não. E isso está correto, porque nós nunca podemos nos conformar, nós nunca podemos nos acomodar numa região de comodismo, de frieza espiritual. Nós sempre precisamos, necessitamos e devemos buscar mais de Deus, porque tem mais profundidade, tem mais de Deus para as nossas vidas. E como se trata então de um jejum de Daniel, que é por um rompimento espiritual, é para vencer batalhas, é para vencer guerras, é para uma aceleração. E o que é rompimento? Rompimento é quando você consegue furar uma barreira, porque todos os dias barreiras espirituais são colocadas para nos barrar, para impedir o nosso avanço, para impedir o nosso desenvolvimento, para impedir o nosso crescimento. Então, quando eu digo a palavra romper, rompimento, é quando você consegue quebrar essa barreira, você consegue penetrar nessa barreira e você consegue avançar em Deus, você consegue crescer em Deus. A palavra, então, que eu quero deixar ao seu coração está em 2 Crônicas, capítulo 35, a partir do versículo 20. Então, o livro de 2 Crônicas, que é o livro de Crônicas dos Reis, segundo livro de Crônicas, capítulo 35, a partir do versículo 20, ok? 2 Crônicas 35, versículo 20, que nos diz assim: depois de tudo isto, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Carquemes, junto ao rio Eufrates. E Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele dizendo: o que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás. Pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre o rei Josias, e até o dia de hoje, todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias. Isto se tornou um costume em Israel, e essas lamentações estão escritas no livro das Lamentações. Quanto aos demais atos de Josias e às suas obras de misericórdia, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, nós estamos hoje consagrando a Deus o nosso dia 19 de propósito de jejum de Daniel. Hoje é o dia 19 de campanha de jejum de Daniel. É o dia 19 de corrente de jejum de Daniel. E nós estamos falando todos os dias, trazendo ministrações curtas sobre guerra espiritual. Porque a hora das 3 horas da manhã é hora de guerra. É uma oração de guerra. Então, 3 horas da manhã, aqui no nosso canal, nós estamos, sempre haverá oração às 3 horas da manhã, que é uma oração de guerra. É um horário extremamente importante e relevante. E a mensagem que eu trouxe hoje, eu não sei se você conhece a história desse rei. Eu não vou me deter muito aqui por causa do tempo. Isso aqui demandaria todo um estudo. Amém? Eu vou resumir para você. O que eu posso te dizer? O que eu posso dizer sobre o rei Josias?
que ele era o rei de Judá. Então, se você se lembrar, o reino de Israel, ele era um reino unificado nos 3 primeiros reis, o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Quando o rei Salomão ele morre, Deus divide 2 reinos, o reino do norte, que é o reino de Israel, que é a Galileia depois nos tempos de Jesus, e o reino do sul, que é o reino de Judá. O reino de Judá, ele tinha a tribo de Judá, Benjamim, e os levitas, como foram expulsos, a tribo de Levi ficou toda em Judá, ok? Então, o rei Josias, ele era um rei descendente direto de Davi, parente de Davi, vinha da linha, da descendência de Davi, e ele também está na descendência, o rei Josias, ele faz parte da descendência de Jesus, porque a descendência de Jesus é uma descendência de Davi. Esse é o primeiro ponto, ok? Depois do rei Davi, se você for estudar a palavra, eu posso te dizer que o melhor rei depois de Davi, o melhor rei de Judá e de Israel de uma forma geral foi o rei Josias. Foi o rei Josias, porque ele promoveu toda uma reforma, ele restaurou a palavra que tinha sumido, ele derrubou as idolatrias, ele derrubou altares, ele fez coisas extraordinárias, O trecho que nós lemos aqui vai falar sobre a vida dele. E se você fizer uma análise, ele morreu aos 31 anos. Ele morreu muito jovem. Então, ele foi um rei que ele começou a reinar muito cedo. A Bíblia vai dizer que ele tinha 8 anos. 8 anos, minto. Então, ele reinou 31 anos e morreu aos 39. Ou seja, ele não chegou a completar 40 anos de vida. Morreu muito jovem. Começou a reinar com 8 e reinou 31. Então, aos 39 anos, ele morre. E o que eu queria ministrar essa palavra nesse momento de oração de guerra? Porque a Bíblia vai dizer que, olha que interessante, Deus levantou um faraó naquela época, que era para fazer uma guerra, uma guerra lá na Assíria, e foi o próprio Deus que levantou. Então o que nós aprendemos aqui? Às vezes vai ter pessoas que elas não são do seu convívio, elas não são do seu ministério, mas elas foram levantadas, chamadas por Deus. Isso aí é uma coisa mais do que normal, certo? Então, esse faraó ele estava debaixo de um comando de Deus, debaixo de uma palavra de Deus que era para ele fazer uma guerra. E o rei Josias, aqui a Bíblia não relata o porquê. E o que nós pensamos aqui vai ser uma especulação. Que talvez ele queria impedir, talvez ele queria recuperar um território, talvez ele queria impedir passagem. Pode ser qualquer outro motivo, isso não é a parte mais importante. Qual que é a parte mais importante? A Bíblia diz que ele saiu para se opor ao faraó, para não fazer essa guerra. E como se opor? Ele iria bloquear a passagem para impedir que faraó passasse por ali para travar a guerra, para travar a luta, onde que ele iria travar essa luta, essa guerra. E o faraó mandou mensageiros para ele dizendo, olha, eu não tenho nada contra você. O que você tem contra mim? Você não me fez nada e eu não te fiz nada. E eu estou em guerra agora, é com outro reino, é com uma outra questão. Por que você vai se intrometer nessa questão que você não foi chamado? Foi mais ou menos isso aí. E a Bíblia diz que ele ainda acrescenta mais. Deus me disse que eu me apressasse e pare de se opor a Deus que está comigo para que ele não destrua. O que eu queria chamar a sua atenção? Eu sou um pastor, você é uma ovelha do Senhor, você está aqui, você está me acompanhando. Você sabia que mesmo que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não pode lutar contra Deus? Você tem essa noção de que o seu cargo, o seu título, a sua função, a sua ocupação, ela não te exime, ela não te isenta da nossa responsabilidade de sermos obedientes a Deus, de obedecermos a Deus, de seguirmos a Deus e de nos submetermos não apenas a Deus, mas também nos submetermos às autoridades que Deus constitui. Porque quando eu me oponho a uma autoridade, quando eu me rebelo contra uma autoridade, eu estou me rebelando contra o próprio Deus.
Você está me entendendo? E a palavra diz que ele não ouviu. Então, quando ele sai para a guerra contra o faraó, na verdade ele estava se opondo ao próprio Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque a própria Bíblia está dizendo que ele não deu ouvidos porque aquilo que o faraó tinha falado, que era da parte de Deus. A própria Bíblia está dizendo para mim, para você, que de fato era verdadeira a palavra do faraó. De verdade, foi Deus que mandou ele travar aquela guerra. E mesmo assim, Josias foi alertado, era um excelente rei. Depois do rei Davi, foi o melhor rei que Judá teve, que Israel teve. Só que ele morreu, vamos dizer assim, de graça. Por quê? Porque não era para ele se opor, não era para ele participar daquela guerra não era dele, não era contra ele. Era neutro, aquilo não iria beneficiá-lo nem prejudicá-lo, mas ele entra. E quando ele entra numa guerra que não era dele, ele foi morto. Ele morreu aos 39 anos, ou seja, ele não cumpriu, certamente tinha muito mais coisas para ele viver, tinha muito mais coisas para ele cumprir, mas ele foi ceifado. Meu amigo, minha amiga, eu quero agora fazer a conclusão dessa mensagem, dessa ministração, para nós começarmos a orar. Eu quero te dizer para você ter cuidado com as guerras que não são suas. Eu quero te dizer para você ter cuidado com as lutas que não são suas. Você já chegou a algum momento que você pegou uma guerra que não era sua? E o que é uma guerra, pastor Bruno? São várias áreas que não te competem. Então imagina uma pessoa, imagina você. Você é fiel a Deus nas suas finanças. Tem uma pessoa que ela não é fiel e ela está passando por uma provação. Não estou dizendo para você não ajudar naquilo que você puder com misericórdia. Mas eu quero dizer o seguinte, você tem que analisar, porque tem pessoas que elas estão passando por um momento de disciplina de Deus. Eu, na minha vida, principalmente questões de 5, 10, 15 anos atrás, quando eu era muito mais jovem, tem tantas coisas que Deus ele me disciplinou, tem tantas coisas que eu achava que eu estava certo, que eu achava que eu estava com a minha razão, em diversos temas da vida cristã, tema acerca de finanças, de ser fiel nas finanças com Deus, questões familiares, mas eu achava que eu estava correto, e todas as vezes que eu me levantei contra princípios de Deus, aquilo ali foi uma destruição na minha vida. Todas as vezes que em determinadas áreas eu quebrei princípios bíblicos, eu sofri as consequências. Então, quando eu quebrava princípios financeiros, eu passei por diversos momentos. Por quê? Porque eu estava quebrando princípios. E hoje você sabe que no YouTube está repleto de vídeos que te ensinam, que te afirmam e que mandam você quebrar princípios. Não apenas na área das finanças, mas em uma série de áreas. E eu estou aqui para te falar o seguinte, você não pode quebrar princípios. Toda guerra espiritual ela tem princípios, um dos princípios importantes, eu já falei do princípio de você fechar brechas, já te falei de princípio que você tem que conhecer o seu inimigo, já te falei de princípios sobre quais são as armas que você luta. E agora eu estou te falando de um outro princípio muito importante. Não entre em guerra que não é sua. Qual que são as suas guerras? A sua guerra é você orar pela sua vida. Sua guerra é você orar pelo seu casamento. Sua guerra é você orar pelos seus filhos. Sua guerra é orar pela sua casa. A sua guerra é orar pelo seu pai, pela sua mãe, por um irmão, por uma irmã sua de sangue. A sua guerra é orar pela sua igreja local. A sua guerra é orar pelo seu pastor, pelos seus pastores, pelos seus líderes. Essas são as suas guerras, você orar pelo seu país, pelo seu estado, pela sua cidade. Agora, antes de você entrar numa guerra que você vê assim que não é sua diretamente, não entre numa guerra que não é sua. Eu quero repetir isso e eu quero te pedir que você escreva isso no comentário. Eu vou saber se você internalizou esse princípio que não é meu, é da palavra, se você deixar isso nos comentários. Escreve assim, eu aprendi que eu não posso entrar em guerras que não são minhas. Gente, não é uma contradição, são verdades paralelas. Você tem que ajudar pessoas. Mas olha só, uma coisa é ajudar, outra coisa é você entrar numa guerra, porque quando há guerra, existe perdedores e vencedores. Toda guerra, alguém vai perder e alguém vai ganhar. Quando você entra numa guerra que não é sua, Deus ele não tem compromisso de te dar a vitória. Você está entendendo por que você não pode entrar? Quando Deus ele te dá uma guerra,
Quando Deus ele manda você participar de uma guerra, porque ele já garantiu a sua vitória. E tem lutas que talvez você nem vai ter que levantar as mãos, como eu falei lá em 2 Crônicas 20. A guerra, por exemplo, é de Josafá. Ó, nessa peleja vocês nem terão que pelejar, apenas vede o livramento do Senhor. Então, quando Deus ele te manda para uma guerra, porque ele já te deu vitória. Quando você entra em uma guerra que não é sua, Deus não tem compromisso de te dar vitória. Fica com essa mensagem, que Deus te abençoe. Nós vamos agora fazer a nossa oração dessas 3 horas da manhã e consagrar esse dia 19, faltando apenas 3 dias para nós vencermos esse jejum de Daniel. Amém? Levanta suas mãos. Senhor, meu Deus e amado Pai, te agradeço pelo meu amigo, te agradeço pela minha amiga, te agradeço pelo meu irmão, pela minha irmã que está aqui comigo agora. Pai, há um portal aberto nesta oração das 3 horas da manhã. E nós queremos nessa hora suplicar, clamar, pedir ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe. Senhor, nós consagramos agora o dia 19 do jejum de Daniel. Obrigado porque 18 dias se passaram, nós não somos mais as mesmas pessoas, tudo é novo, tudo está diferente. O Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos dado conhecimento. E eu clamo agora por quem está me assistindo, Senhor, que está colocando a sua família, está colocando o seu casamento, está colocando os seus filhos, os seus bens, a sua saúde, a sua enfermidade. Senhor, que em nome de Jesus haja uma unção de cura sendo liberada, uma unção de curas e de milagres. O Senhor curando as enfermidades. Quem está fazendo essa campanha, Senhor, por saúde, Pai, atenda a voz do clamor dessa intercessora, desse intercessor e acrescenta a saúde física, acrescenta a saúde espiritual. Quem está colocando os filhos diante do teu altar, Senhor, conceda também esta bênção de que os filhos sejam salvos, sejam libertos. Pai, quem está com problemas, Senhor, no casamento, que haja uma restauração. Senhor, quem está com problemas financeiros, que o Senhor venha, meu Pai, ensinar, fechar brechas, cumprir princípios. Senhor, que o Senhor venha também derramar da tua bênção. Nós te pedimos sobre o nosso país, Senhor, sobre o nosso estado. Senhor, nos livra da violência, nos livra de todo o mal, nos dê a tua cobertura, nos dê a tua proteção. Senhor, nós te pedimos também, Senhor, que toda a obra do maligno, todo projeto do maligno, Senhor, todo pagamento, tudo aquilo que é das trevas, nós anulamos na terra e no céu em nome de Jesus. Nós cancelamos, nós desligamos, nós repreendemos e nós declaramos que a nossa casa é um lugar santo, é uma casa santa, é um lugar abençoado e de paz. Envia os teus anjos da ordem de Miguel, anjos guerreiros, para lutarem pelas nossas causas, as nossas vidas, Senhor, e abençoa cada um que está aqui. Nós te pedimos assim a tua bênção, Senhor, todo o teu livramento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minha amiga, meu amigo, meu amado, minha amada, obrigado por você ficar comigo até aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário sobre a ministração da palavra, sobre a oração, o seu pedido de oração, o seu testemunho. Que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo, na próxima live de oração. Em nome de Jesus, graça e paz e tchau, tchau.